Adotar medidas e propostas para a ocupação racional da via costeira. Essa é a intenção de um termo de compromisso firmado após a conclusão de um estudo da área. Vamos conhecer um pouco mais desse assunto que vem gerando discussões acaloradas. A Avenida Senador Dinarte Mariz, também conhecida como Via Costeira, tem aproximadamente 10 quilômetros. Foi construída em 1985 para ligar as praias urbanas à zona sul de Natal, dando início ao projeto turístico da cidade. Hoje abriga 11 hotéis de padrão 4 ou 5 estrelas, totalizando a média de 6.000 leitos. No final de dezembro de 2010, foi anunciada a conclusão de um relatório, uma espécie de estudo dos lotes da Via Costeira. Após análise, foi assinado um termo de compromisso entre o IDEMA, IBAMA, CEMURB, Data Norte e Patrimônio da União perante a Advocacia Geral da União. A ideia é saber a viabilidade ambiental para possíveis ocupações. O relatório, redigido após diversas perícias técnicas, concluiu que não é possível a ocupação. No entanto, o relatório ressalva os casos de uso público, interesse social e segurança, conforme a legislação atual. E sobre este assunto eu converso agora com o procurador-chefe da União do Estado, Nielmar de Souza Nogueira. Bom dia. Bom dia. Bom, esses terrenos eles foram loteados quando foi criada a Via Costeira e entregues para empresários fazerem suas construções, não é isso? Sim. Agora eles estão sendo retomados. A proposta inicial foi de dividir em duas vertentes o estudo desse grupo de trabalho inicial, composto por Advocacia Geral da União, IBAMA e Secretaria de Patrimônio da União, SPU. E, inicialmente, se entendeu por estabelecer esse termo de compromisso, envolvendo também o IDEMA e a CEMURB, órgão estadual e municipal de defesa do meio ambiente. A partir daí, foi confeccionado esse relatório. Esse relatório teve a preocupação primeira de fazer o estudo de viabilidade de futuras ocupações, para que depois não tivéssemos que lutar contra início de construção. Estabeleceu-se, então, com esse estudo, que nenhuma daquelas áreas desocupadas pode ser objeto de construção de um novo prédio. E, no segundo momento, vai ser divulgado também essa parte do estudo do relatório, que vai ser relativa às formas de compensação e de mitigação das áreas já construídas, como esses hotéis que a gente acabou de ver na reportagem. Agora, por que se chegou a essa conclusão de que não é possível novas construções naquela área? Muitos dizem que ali a Via Costeira é a galinha dos ovos de ouro, já que não há outras possibilidades de construções em Natal mesmo. Eu vejo com muita naturalidade essa resistência, essa contraposição, esse embate, né, de ideias, de informações, porque existem muitos interesses. O meio ambiente é o que nos mais interessa nesse ponto, além do patrimonial, também é um foco do estudo. Mas essas áreas foram consideradas não passíveis de edificação porque são áreas de proteção permanente. E não foi algo assim subjetivo. Os técnicos não tiveram essa conclusão por subjetivismo. Não, existem parâmetros estabelecidos em lei, inclusive a própria lei municipal, que é o Código do Meio Ambiente, e esses parâmetros estabelecidos em lei nortearam a conclusão deste grupo de técnicos, e esse trabalho, tem que se ressaltar, é um trabalho eminentemente técnico-científico. Agora, tem hotéis lá que têm décadas já instalados ali nessa área da Via Costeira, hotéis que se preocupam também com a questão ambiental, que fazem o reuso da água, que fazem o tratamento da água. Até essas construções vão ter que ser retiradas? Não. Toda essa estrutura existente vai ter que ser adequada na forma possível, através de compensação ambiental e recuperação de área degradada possível, né? Mas outra grande preocupação que tem que ser ressaltada aqui é de acesso público, os acessos públicos. Aquela área ela tem 14 acessos, 13 criados por uma lei estadual e mais um providenciado pela Secretaria de Patrimônio da União. E esses acessos nunca foram urbanizados, apesar de várias medidas tentativas pela SPU. E são esses projetos que podem ser implementados lá, estacionamentos, mirantes, Exatamente, acessos? Tem interesse social e de acesso público para que a população possa usufruir daquela área de beleza indiscutível. Então, será o acesso providenciado, isso deverá ser pelo município, até a praia, que a praia, por lei, tem que ter acesso livre, desimpedido à população.
Niomar de Souza Nogueira, procurador-chefe da União no Rio Grande do Norte, obrigada pela entrevista. E depois dos comerciais, a gente continua falando sobre a polêmica envolvendo a Via Costeira, ouvindo o representante da Associação dos Hotéis e o secretário do Meio Ambiente de Natal. Nós vamos agora conversar ao vivo com a repórter Daiane Oliveira para saber como foi a participação da CEMURB no processo de elaboração do relatório que pretende esclarecer as condições ambientais para ocupações na Via Costeira. Bom dia, Daiane. Bom dia, Michele. A CEMURB realizou um estudo técnico independente e definiu que é possível sim explorar 6 dos 14 lotes ainda desocupados. Vamos conversar aqui com Olegário Passos, que é o secretário de Meio Ambiente e Urbanismo. Com base em que a secretaria definiu que é possível explorar esses 6 lotes? Primeiro eu quero colocar que o estudo foi conjunto. A leitura técnica conclusiva que foi divergente. Nós tivemos essa conclusão a partir dos aspectos ambientais que nós encontramos nesses 6 lotes. Nós não encontramos absolutamente nada que inviabilizasse ambientalmente a construção de novos empreendimentos. E entendemos que os outros lotes restantes, eles podem servir para acesso, podem servir para mirante, podem servir para uma área de urbanização. E dessa forma nós estamos inclusive buscando a realização de uma audiência pública, por entendermos que quando discutimos as questões temáticas de interesse da sociedade, quando a sociedade participa, o resultado é sempre mais consistente e mais enriquecido. Para a secretaria, aquela área não é uma área de proteção permanente? Não, nós temos divergência. Nossa divergência, inclusive com o IBAMA, é exatamente essa. Nós entendemos que ao longo do tempo, tudo sofre transformações. O que caracteriza ali naquela área ser de preservação permanente é a existência de dunas e de falésias. E nesses 6 lotes que nós entendemos ser possível a construção de novos empreendimentos, não está caracterizado nenhum desses tópicos ambientais. O plano diretor da cidade diz que aquela área é uma zona de interesse turístico. Isso significa dizer que é possível construir além nesses 6 lotes? Isso significa dizer que toda a área é possível de exploração turística, inclusive construção de empreendimentos. O que deve definir ou não a construção de empreendimentos em toda a área é um estudo técnico que tenha como resultado a definição dos aspectos ambientais que possibilitem ou não a construção. O nosso estudo aponta para, dos 14 lotes, 6 poderem ter a construção de novos empreendimentos e 8 não, poderem ser utilizados para outros fins. Quando o senhor assumiu a secretaria, no início de 2010, como é que foi que o senhor encontrou ali aquela região? Havia licenciamentos? Infelizmente não havia absolutamente nada. Havia assim, um grande reclamo, inclusive por parte dos empreendedores, pelo fato, inclusive, do IBAMA ter multado cada empreendimento em R$300 mil. Então, nós construímos formamos um grupo de estudo específico dentro da secretaria para poder avaliar como poderia ser licenciados os empreendimentos já existentes. E, a partir daí, nós conseguimos verificar quais eram as pendências no processo de licenciamento. Esses aspectos foram superados e os licenciamentos ocorreram de maneira natural. Há uma data já para a audiência pública para a gente encerrar? Nós estamos apontando a data do dia 9, lá no CEMURB, e nós esperamos uma participação bastante efetiva dos segmentos organizados da sociedade para que nós possamos fazer um grande debate, um debate horizontal, e resulte desse debate melhor para a cidade. Muito obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia Rio Grande do Norte. Michele? A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado, a BIHRN, declarou que a realização dessa audiência é totalmente desnecessária. O repórter Luiz Alberto Fonseca tem os detalhes. Luiz, o que a associação pretende fazer, então? Olha, Michele, por enquanto, aguardar um posicionamento do Executivo Municipal. Aqui do meu lado está o Jorge Gosson, que é o vice-presidente da BIH, conversa com a gente. Caso esse posicionamento não seja favorável, Jorge, o que é que a BIH pretende fazer? Bom dia. Bom dia. Bem, a BIH e também todos os órgãos ligados ao turismo, entidades ligadas ao turismo, querem a oportunidade de debater esse assunto. Primeiramente isso, que até então não tivemos essa oportunidade. Um assunto como esse não pode, não deve ser tratado apenas do ponto de vista ambiental. Ele tem que considerar também os impactos econômicos e também sociais que vão ter na economia, no turismo do Estado e de Natal também. Essa questão da audiência pública, ela é realmente uma questão desnecessária ou vale consultar a população também? Não, eu acho que todas as oportunidades de ampliar o debate são importantes. Agora, eu acredito que nesse momento
O debate ainda está numa fase ainda muito inicial, quer dizer, o turismo ainda não foi escutado. O turismo não é só formado por hoteleiros, nem por empresários que têm agências de viagem, restaurantes, mas também pelos trabalhadores dessas empresas, pelo vendedor de coco, taxista, guia de turismo. Então, hoje o principal economia do Estado é o turismo e a gente não teve essa oportunidade de debater. Então, a audiência pública é importante. Agora, essa audiência pública, a gente entende que essa audiência pública não pode ser uma audiência pública definitiva nesse momento. Tem que ser uma audiência pública que possa subsidiar os gestores, o Ministério Público e aqueles que estão envolvidos a tomar uma decisão que a gente entenda que seja mais razoável e não uma decisão tão extrema como foi essa recomendação. Porque o setor do turismo é um dos maiores potenciais aqui da cidade de Natal. A Via Costeira é dita como mina de ouro, então é importante que isso seja bem discutido. Além disso, a Copa de 2014 ela traz muitas oportunidades para as cidades sedes. Um exemplo é Belo Horizonte, que favoreceu e facilitou a construção de novos hotéis e terá até 2014 35 novos hotéis. O mesmo aconteceu com o Rio de Janeiro, com um pacote de medidas recém-lançado, inclusive com redução de ISS. E aqui, com essa medida, Natal vai estar na contramão de tudo que as outras cidades estão fazendo. Jorge, obrigado, bom dia. Michele. Obrigada, Luiz Alberto. Valendo salientar que nas imagens mostradas foi mostrado também um prédio embargado, uma construção embargada, que é de uma construção da BRA, que foi suspensa a construção por não atender a legislação e fica aí, na verdade, enfeiando a imagem da Via Costeira.